Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este grupo de reflexão São Jerônimo, paz e bem para vocês. Neste sábado da terceira semana da Quaresma, refletiremos sobre o Evangelho, que é Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. É um texto exclusivo do Evangelho de Lucas e bastante conhecido. É a famosa parábola do fariseu e o publicano. Esse texto está inserido na longa seção do caminho de Jesus com seus discípulos para Jerusalém, que ocupa um espaço privilegiado no Evangelho de Lucas, mais do que em qualquer outro evangelho. São 10 capítulos dedicados a esse caminho, o que corresponde praticamente à metade da obra. Na seção do caminho, Jesus forma, catequiza, ensina aos seus discípulos sobre os elementos essenciais para o seu seguimento em todos os tempos. E a oração, obviamente, não poderia ficar fora desse ensinamento. Por isso, Jesus ensinou o Pai Nosso como modelo de oração, ainda no início do caminho, no capítulo 11, e já na reta final, no capítulo 18, ele retoma o tema da oração, não mais oferecendo uma fórmula, mas dando recomendações sobre a postura e a atitude da pessoa orante. E isso ele o faz contando duas parábolas seguidas. A da viúva insistente e o juiz injusto, capítulo 18, versículos de 1 a 8, na qual ele recomenda a perseverança da oração, e a do fariseu e o publicano, lida na liturgia de hoje, na qual ele recomenda a humildade e a sinceridade como características essenciais da pessoa orante e que valem para todos os momentos da vida. Em suas parábolas, Lucas gosta de apresentar personagens com atitudes e posturas opostas. Quer dizer, ele gosta de fazer contraposições para que seus leitores e leitoras possam identificar-se com um dos lados. Vemos isso na parábola do bom samaritano, na qual ele contrapõe a compaixão do samaritano à indiferença do sacerdote e do levita. Na parábola do pai misericordioso, ele contrapõe a postura do filho mais novo à do filho mais velho. Na parábola do pobre Lázaro e o rico avarento, também ele contrapõe os dois personagens. E nesta que nós lemos na liturgia de hoje, também é nítida a comparação entre o fariseu e o publicano. E o primeiro aspecto observado no texto propriamente é o primeiro versículo, o versículo 9, que diz para quem a parábola é destinada. As pessoas que confiam na sua própria justiça e por isso desprezam as demais pessoas, desprezam os outros. Quer dizer, as pessoas arrogantes, egocêntricas, autossuficientes e preconceituosas. Não é propriamente uma acusação aos fariseus ou possíveis adversários imaginários, mas uma advertência a todas as pessoas que se comportam dessa maneira, principalmente os discípulos e discípulas de Jesus de outrora, bem como os de hoje, no caso, nós cristãos e cristãs dos dias atuais. Diz a parábola que 2 homens foram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. Temos aqui a primeira contraposição do texto. O fariseu como sinônimo de religiosidade e devoção, e o cobrador de impostos como exemplo máximo de pecador, conforme a mentalidade da época. A principal contraposição, no entanto, está na atitude de cada um deles diante de Deus. O fariseu nada pede, se apresenta como irrepreensível, elencando suas qualidades, fazendo da oração uma simples prestação de contas a Deus. É como se ele nem sequer necessitasse de Deus, uma vez que seus méritos pessoais são colocados acima de tudo. E ele não apenas apresenta a Deus suas qualidades, mas o faz apontando o dedo para os demais, acusando os outros homens e rotulando-os,
de ladrões, desonestos, adúlteros, enfim, de pecadores, como o cobrador de impostos que estava ao seu lado. Já o cobrador de impostos, pelo contrário, se apresenta diante de Deus em atitude de humildade, reconhecendo seus pecados e suplicando piedade, pedindo misericórdia a Deus em estado de total contrição. E logo Jesus dá o desfecho da história. O cobrador de impostos foi justificado, enquanto o fariseu não foi. Ser justificado significa ser reconciliado com Deus e admitido à salvação. E isso não se dá por méritos pessoais, mas pela gratuidade do amor de Deus. Voltado para si, para os seus méritos, o fariseu não se abriu à misericórdia de Deus. A sua oração foi um louvor a si mesmo. Já o cobrador de impostos, reconhecendo sua condição de pecador, suplicou o perdão de Deus e, por isso, recebeu a justiça. E a justiça de Deus, que não é retributiva, está à disposição de quem necessita e de quem a busca de coração sincero, como fez o cobrador de impostos. E esse desfecho é ilustrado com um provérbio, já utilizado em outras ocasiões pelo evangelista, inclusive no Cântico de Maria, ainda no início do Evangelho, embora com outras palavras, quando ela disse que o Senhor dispersou os orgulhosos e os humildes exaltou. Essa estrofe do Magnífica equivale ao provérbio conclusivo de hoje. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Que o ensinamento desse texto, portanto, possa iluminar ainda mais a nossa quaresma, o nosso percurso rumo à Páscoa do Senhor, com humildade, respeito pelo próximo e consciência de que somos eternamente necessitados da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.